Programa Ação no Ar. Apresentação Liliane Ventura. Comentários Fernando Pinheiro Pedro e Horácio Peralta. Ação no Ar. Ação no Ar. Oferecimento Grupo Pepec, Gestão de Resíduos Urbanos, e Dona K, Restaurantes e Refeições Coletivas. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Ação no Ar, onde você participa conosco ao vivaço. Isso mesmo, né, doutor Blatt? Bem, Liliane. Tudo ótimo, alegria tê-lo aqui. Alegria é toda minha, depois Só de um longo trabalha. recesso. Só trabalha. Pois é. Ô, promotoria pra te ocupar, hein? Isso é um mau sinal. Com certeza. Isso quer dizer que quanto mais eu trabalho, pior as coisas estão ficando. Com certeza. Para a sociedade paulistana. A gente pode contar em qual trabalho que você estava? Pode. Ontem eu estava numa audiência daquele caso da Bancop, Cooperativa Habitacional dos Bancários, onde foi dado um rombo de mais de 3 mil pessoas deixaram de receber seus apartamentos, né? Num golpe praticado por pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, né? O João Vacari Neto. Aonde? Quem? Qual? O João Vacari Neto. O de sempre. Que é tesoureiro nacional do PT e que está sendo processado por formação de quadrilha ou bando, lavagem de dinheiro, mais de 3 mil estelionatos, né? E lá estive eu, juntamente com a assistência da acusação, a magistrada instalou a audiência e o réu não veio. Não veio? Não, ele apresentou uma justificativa, porque eu acho que ele deve ter mais coisas importantes para fazer. Porque são muitas acusações. É verdade. Para responder a tudo fica complicado. Então por isso ontem eu não vim, Lili. Mas hoje a gente vai ter um programaço, convidados que eu sei que você vai curtir, porque tem opinião, convidados que fazem em prol da nossa sociedade, que trabalham em prol de você aí, cidadão. Já você vai conferir, mas antes eu quero te contar o que vai acontecer no programa de hoje. Vamos falar do Janot e denúncia. Mais um capítulo. O Rodrigo Janot, desde a quarta-feira de cinza, está para anunciar, né? Aí a lista dos políticos que serão, né, na verdade, investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas já tenho dúvida aí com relação ao juridiquês, você vai me ajudar a esclarecer aqui. Pode deixar. O juiz afastado, até que enfim foi afastado, mas ele pode voltar a cuidar dos bens do Ike Batista. Sabe o que é? Ele lançou uma nova modalidade do trânsito em julgado, né? Ou seja, com a Cayenne, ele queria fazer, obviamente, algo a ser julgado através do trânsito numa Cayenne, né? Baita de um absurdo. Vamos que vamos, previsão do tempo, tudo isso e muito mais aqui pra você. Vamos conferir o nosso WhatsApp, 98208-8000. Venha participar conosco, porque como eu disse, é ao vivaço, não perca essa oportunidade, 98208-8000. Eu falei que tínhamos convidados, hoje deixa eu recebê-la, minha querida Edir Salles, vereadora, primeira vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Alegria tê-la aqui, por favor, fique pertinho da gente aqui. Muita alegria, uma felicidade incrível. Esse banco é em nossa homenagem e o Dr. Blatt vai usar o nosso banco. A gente deixa. Rosa em nossa homenagem. A gente deixa. Queria cumprimentar o Dr. Blatt pelo brilhante trabalho que você tem feito, realmente um trabalho com seriedade, com muita altivez. Que continue, que Deus continue te dando força para isso, não é? Prazer, te protegendo. É uma honra estar ao seu lado. Muito obrigada, é um Olha prazer. aqui, hoje os gêneros estarão equilibrados. 2 mulheres no programa e 2 homens, porque a gente conta também com ele, Aníbal, Vanderlei, alegria dela aqui, o Carioca, que vem ajudar a gente a fazer o programa também. Por favor, fique aqui junto conosco. Tudo bem? Fica aqui pertinho. O Carioca, que eu tenho assunto do Rio de Janeiro também, que eu quero ouvir. Mas você ainda mora lá, reside lá, não? Eu vivo lá e cá, né? No Ponte Aérea. Sim, de vez em quando bate uma coceira, eu pego o avião e vou. Bom demais. Rapidinho, bate e volta, né? Por falar em coceira, por falar em avião, a gente traz o baú do Mutley. Sabe o que é o baú do Mutley aqui? São momentos, são situações que vale a pena a gente reviver. Vamos conferir hoje o baú do Mutley pra você. Depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova o dentinho. Na hora de tomar café, é o café seleto que a mamãe prepara com todo carinho. Café Seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso,
É o Café Seleto. Café Seleto. Ó, pode cantar no microfone. Café Seleto é torrado eletronicamente. O único que fingiu que não sabia foi o seu Vanderlei, Aníbal Vanderlei. Não, mas eu nem conheço essa propaganda. Para, acho que não passava na minha terra isso. Esse é de que década? É de São Paulo? São Paulo. Ele é do Rio de Janeiro, carioca. Então tá absolvido, tá? Obrigado. Vamos aos trabalhos, vamos lá, tem muito pra gente discutir. Ação no ar. Notícias. Notícias. Olha só, vejam vocês, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve pedir ao Supremo Tribunal apenas a abertura de inquéritos sem denúncias diretas contra os políticos suspeitos de participarem do esquema de corrupção da Petrobras. Isso que eu não entendi. Isso, por Deus, eu li, reli, sem denúncias diretas contra os políticos. O que é isso, doutor Blatt? Deixa eu explicar rapidamente que, na verdade, a gente precisa ter muita cautela nesse momento da investigação. Eu vou sentar aqui. Senta aí, senta na cadeira. Deixa a Edith Salles aqui com o banquinho rosa. Eu vou sentar do lado da Edith. Na cadeira do como é que chama? Fernando Pinheiro Pedro. Como é que chama isso aqui? Fita cassete. Fita cassete, conte. É o trono, né? É o trono. Na verdade é o seguinte, Liliane, o que está acontecendo, o Rodrigo Janot recebeu o material lá de Curitiba, do Sérgio Moro, ok? Foi montada uma task force, uma força-tarefa, e a partir daí, ele, juntamente com outros procuradores da República, começaram a selecionar o material relacionado aos políticos que estão envolvidos nesse grave escândalo da Lava Jato. O que acontece? Se ele oferecer a denúncia, propor ação penal já imediatamente, né, algum outro fato novo, importante, pode ficar de fora. Ou, se proposta de qualquer maneira, como querem alguns petistas, como querem alguns PMDBistas, como querem alguns pepistas, né? Enfim, que são os principais envolvidos nessa história, certamente seria uma denúncia que no primeiro momento causaria um certo transtorno, mas ao final o Supremo Tribunal Federal não teria outra alternativa senão absolver esses políticos. Entendi. Então, o Rodrigo Janot está fazendo exatamente o que tem que ser feito, ou seja, instaurar inquéritos para verificar todas as possibilidades, tem dinheiro lá fora, etc. Várias diligências que precisam ser feitas e a partir daí, aí sim, ele oferecer a acusação formal e essas pessoas serem processadas, porque não adianta ser só processado. O importante, depois de ser processado, essas pessoas serem condenadas pela prática de mais do que isso, eu gostaria do dinheiro de volta. Também. Viu, querida vereadora Edith Salles? Ressarcido, não é? Onde está o dinheiro? Onde que a gente pergunta? Não adianta, né, doutor? Tem que devolver o dinheiro aos cofres públicos, né? O lugar que mais dói no corpo humano é o bolso. Né? E aí, Vanderlei, você está indignado também como a gente? Não é que eu estou indignado. Eu precisava escutar isso do nosso amigo Blatt, porque, na verdade, causa uma indignação muito grande. Não a muito empresária, a população em geral, a demora do processo. E o que a gente está vendo, eu entendo que tem que investigar adequadamente, essa tua explicação foi excelente. O problema é que, como leva muito tempo, a gente tem esse processo na sua forma mais grave nos últimos 6 meses, as empresas estão parando, o crédito está parando, a produção tem obras paradas não só por falta de dinheiro do Estado, mas porque há uma desconfiança de todo o setor financeiro em relação à credibilidade dessas empresas no futuro. Então, a gente tem que olhar com muita calma, não só o impacto jurídico, e eu acho que é importante, eu sou da mesma opinião que você, tem que condenar, prender, tem que se punir, que no Brasil não se faz, mas eu também acho que a gente tem que ter uma solução para o setor produtivo que seja real, que seja legal. O que a gente não pode também obviamente, mesclar a questão econômica com a questão criminal. Concordo. E as empresas envolvidas, ao meu ver, obviamente, elas devem ser punidas, né, exemplarmente, e aquelas que sobreviverem à punição, porque a punição, nesse caso, a vereadora Vanderlei, Liliane, é uma punição financeira, ou seja, uma multa pesadíssima, né? E obviamente também algumas outras sanções, como por exemplo deixar
de contratar com o poder público, dependendo do grau da extensão e da gravidade dessa participação. Mas é importante observar que as medidas estão sendo tomadas, não é culpa do Procurador-Geral, não é culpa do Sérgio Moro, não é culpa do Ministério Público, da Justiça, se a Petrobras está indo à bancarrota. Porque não é mesmo. Quem levou à bancarrota a Petrobras são as pessoas que dirigiram a Petrobras e que foram indicadas politicamente, e também essas empreiteiras safadas, né, que levaram dinheiro para os corruptos, e obviamente, para poder ganhar mais dinheiro ainda. Olha, eu sigo aqui chamando a sua atenção para o WhatsApp 982088000. Venha participar conosco. Outras informações seguimos agora, porque ainda a gente vai ficar na esfera judiciária. Eu quero ouvir a opinião de vocês aqui hoje. A nossa querida Edir Salles participa aqui. Corta para ela lá, Felipe. Mostra a Edir Salles aqui. Nossa, e é muito grande também, é o seguinte: aqueles que deram dinheiro, né, para poder formar aquele bendito cartel, né, os que deram dinheiro, estão respondendo. Torna-se assim, nós temos uma rapidez muito grande em saber aqueles que receberam o dinheiro, não é? Porque eu falo a linguagem do povo, para aqueles que receberam, eles querem saber. E aqueles que receberam dinheiro? Estão lá deitados, em berços esplêndidos, não é? Descansando, enquanto que aqueles que deram, que também está totalmente errado, porque fazem parte de um grande cartel, está totalmente errado. Mas também tem que responder aqueles que receberam dinheiro, que é isso que eu tenho certeza que o Dr. Blatt tem uma explicação muito mais jurídica, não é? Para poder explicar para o nosso público, e quero parabenizar esse programa Ação no Ar, pela audiência maravilhosa, esplendorosa que nós estamos tendo em São Paulo e em várias cidades do interior de São Paulo. E depois eu quero falar da minha afilhada, que recebeu o título de cidadão paulistana. Por suas mãos. Ela recebeu o título de cidadão paulistana, ela é do Rio de Janeiro e foi aplaudidíssima, a Câmara estava lotada, a imprensa presente, foi uma grande festa, e eu não podia deixar aqui de lembrar que você é a nossa grande cidadã paulistana, merecidamente, por tudo que você tem feito por São Paulo. E o seu carinho que você me teve lá de me receber naquela casa, que eu tenho todo o respeito. Porque não é instituição, são as pessoas. Né? Aí, essa é a diferença. Vamos lá. Você trabalhou lá, foi âncora durante muito tempo. E nós temos muitas saudades de você lá. Muito obrigada, querida. Vamos seguir com outras informações. Vamos lá. Ação no ar. Notícias no ar. Aqui parece que andou rápido, porque o juiz Flávio Roberto de Souza, da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro, foi afastado das funções. Responsável por ações criminais contra o Aik Batista, o magistrado foi flagrado nesta semana dirigindo Porsche Cayenne, como lembrou aqui o nosso querido Blatt. Eu achei que a justiça aí foi rápida, sim ou não? Olha, inclusive, queria explicar para o internauta, para o ouvinte, para o telespectador que está nos assistindo no Brasil afora, até lá fora, até no exterior. A internet é isso. Internet é isso. Que é o seguinte: quando se faz apreensão judicial, eu participo de muitos processos, é um ato extremamente grave, invasivo, atentatório à liberdade da pessoa, à sua propriedade. Então, quando o juiz delibera sobre algo que pertence a alguém, né, e põe as mãos, né, para garantir eventualmente o pagamento, a condenação, etc, etc, é um ato que é muito sério. E aí esse juiz me pega, separa os melhores carros, ele não pegou lá o Fusquinha laranja da Liliane, que é muito bonito. Mas, por favor, só não fale mal do meu Fusquinha, não. Buzina aí, adorei. Mas que não vale $500 mil. Então ele pega os melhores carros, uma Land Rover, um Porsche Cayenne e um piano de cauda, né, que vale lá centenas de reais, e separa esses bens e coloca à disposição dele próprio. Ou seja, o juiz não pode ser o depositário daquilo que ele aprende. Né? Esse é um fato extremamente grave. Isso representa, Liliane, ninguém está falando, mas eu vou falar aqui, isso chama peculato. Agora, mas escuta, mais abismada eu fiquei com a declaração dele, que isso é algo comum de ser feito. Só se for na vara dele. E sabe o que eu achei muito bacana? É importante dizer o seguinte: o Ministério Público de lá, eu teria tido a mesma postura, pediu
para que o tribunal anulasse todos os atos decisórios desse cidadão, desse juiz, com relação ao processo do Ike, porque estão todos maculados. Mas tem uma coisa aqui que vale ressaltar. Ele ainda pode pedir e recorrer da decisão. Aí que agora a gente espera. Cabe ao juiz recorrer da decisão. Eu quero ver ele ir para o Supremo Tribunal Federal e justificar na Corte Suprema que ele, na verdade, está aguardando uma Porsche Cayenne, né? Tem uma expressão jurídica que chama-se PRIC, né? Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se. O dele é publique-se, registre-se, intime-se, Cayenne. Mostra aqui o WhatsApp que chegou sobre esse assunto. Final de telefone 5689, o novo membro do Bolsa Família. Vamos conferir aqui. Desculpa, seu Ike, mas aqui não é da Bolsa de Valores, é do Bolsa Família. Ótimo, eu quero fazer meu cadastro, porque o bilionário virou rede social. Aliás, já nós vamos tratar disso aqui, viu? Você usa com frequência, vereador? Olha, nós temos uma assessoria lá, inclusive 2 deles estão aqui, né? O Everton, a Vera, a doutora Georgia Salles, nós temos uma equipe de 8 pessoas na rede social. Olha, né? E não vencemos. E não vencemos em responder, em receber pedidos, né? Pedidos, porque a população tem o vereador como seu representante mais próximo, né? E é nossa obrigação atender à medida do possível, ou pelo menos encaminhar, ou pelo menos receber, ou pelo menos dar aquela atenção merecida. Então a rede social realmente nós usamos bastante. Eu vejo, aliás, quer conferir lá, publiquei a foto da vereadora que estaria aqui com você, Aníbal. Eu não publiquei nada hoje. Não publiquei nada. Vou publicar no final, Aníbal. Não fique triste. No final, vou publicar fotos de todos nós juntos aqui, não é? Entendo, Lili. Você tinha me abandonado. Não abandonei, não. Não abandonei, não. Tanto abandonou que hoje você até veio comportada, Lili. Já estamos indo agora para a rede social da vereadora Edir Salles, vice-presidente da Câmara. Todos nós, com muito orgulho, com muita honra. Muito bom. Será um prazer. Vamos de outras informações. Vamos lá. Ação no ar. Notícias. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que a Polícia Rodoviária vai começar a multar os caminhoneiros que estão interditando estradas pelo país. O valor da penalidade vai de 5 a 10 mil reais por hora. Os caminhões parados serão identificados pelas autoridades e, com base nos dados obtidos, as autuações serão emitidas. Vamos lá, seu comentário, Aníbal Vanderlei. Eu acho que o governo PT nunca tinha enfrentado uma parada de caminhoneiros como enfrentou desse porte, como enfrentou o Fernando Henrique, acho que 2 vezes, se não me engano. 2 vezes. Né? E eu me lembro que numa das vezes foi preciso o Exército arrombar os caminhões e fazer ligação direta e retirar da estrada. Tão violento foi isso. O que a gente viu foi que o preço dos hortifruti granjeiros e tal, em consequência desse movimento, disparou. O setor de transporte não é o único que está sofrendo a economia, toda a economia está passando por um forte processo de reajuste e não justifica você parar o país por isso. Agora, demoraram para agir, demoraram para negociar e eu quero saber onde é que está o nosso serviço de inteligência que não detectou o movimento desse porte antes. Porque é óbvio que isso aí é coordenado, não há como você dizer que não é. Mas, de uma certa forma, não é Dilma não, viu, gente? É de uma certa forma, né? A presidente Dilma respondeu, não é? Atendendo lá algumas solicitações. Mas, pelo que vejo, todos nós temos acompanhado, eles não estão satisfeitos. Não é isso, vereadora? Por quê? Se eles estivessem unidos na decisão do governo federal, em aceitar o que foi proposto, a greve já teria parado. Precisaria de multa para dispersá-los. Não são só eles que não estão satisfeitos. A contribuição social sobre lucro líquido dos setores incentivados aumentou 150% de ontem para hoje. Vários setores já estão começando a enfrentar novos níveis de tributação, cosméticos, etc. Não é só o setor de transporte. Então a gente tem que começar a pensar que tem que passar por um período de ajuste o país. Isso é parte do ajuste. Vai custar mais caro. Com certeza, Blatt. O que eu acho é o seguinte, a gente precisa ver essa notícia com bastante cautela. Primeiro, que os caminhoneiros têm razão em vários aspectos. O preço do óleo diesel, o descalabro do preço do frete, o descaso com relação às estradas federais pelo Brasil afora,
a indústria do pedágio. Aliás, esta pequena parcela da população que são os caminhoneiros estão entrando dentro de uma coisa que inclusive o Ricardo Boechat falou ontem, eu achei bastante interessante, que é algo que a população brasileira já começou a estabelecer, que é o pacientômetro. O pacientômetro da população brasileira, segundo o Ricardo Boechat, está chegando no volume morto. É isso mesmo. E esse volume morto não representa a redução das coisas, mas a explosão social. Isto é uma pequena demonstração do que pode acontecer no dia 15 de março deste ano, onde todos estão se propondo a ir às ruas, né, para protestar de forma legítima. Mas o que os caminhoneiros estão fazendo, né, não é uma via adequada, ou seja, estão paralisando, né, toda a economia brasileira. Né? Então acho que assim, o protesto foi válido. Aí fica antipático. Ficou antipático, mas eles conseguiram algo bastante interessante. O governo não negociou, o governo abriu as pernas, deu tudo que eles pediram. Né? Então precisamos ver isso com bastante cautela e é um pequeno sinal do que efetivamente pode acontecer no país. Pau neles, Dr. Dexter. Diz aqui o final do telefone 5995. Vamos seguir aqui com o programa. Vamos lá. Ação no Ar. Entrevista. Claro que a nossa entrevistada de hoje é a vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Edir Salles. Edir, nós estamos próximos aí a comemorar uma data mundialmente festejada, que é o Dia Internacional da Mulher. Como é que é ser primeira vice-presidente lá da Câmara Municipal e contar para o nosso telespectador ouvinte o que faz a vice-primeira vice-presidente? Antes de ser vice-presidente, é uma grande responsabilidade ser vereadora em São Paulo, né? Uma das 6 mulheres, somos 55 ao todo e 6 mulheres vereadoras. Agora, vice-presidente, ele tem um papel fundamental, né, de acompanhar tudo o que a mesa precisa decidir, nas decisões, nas assinaturas, nos contratos, no funcionamento da casa. Então, o vice-presidente, ele tem uma função precípua de ajudar a presidência e a casa e fiscalizar, principalmente fiscalizar, né, o executivo, fiscalizar todas as despesas que tem a Câmara. Nós estamos reanalisando todos os contratos anteriores, vinha já de uma presidência que nós não tivemos nenhuma reclamação, uma vice-presidência, uma presidência efetiva, e agora estamos com essa responsabilidade de dar continuidade, né, e revisar tudo. E como mulher, tem alguma diferença? Está no carro? Sempre tem uma diferença. Eu até gostaria depois de ouvir a opinião dos nossos queridos amigos aqui, do Dr. Blatt, o Aníbal, não é? As mulheres, dizer que não existe discriminação feminina não é verdade, não é verdade. Nós ainda encontramos muita dificuldade. Olha, nós temos que matar um leão por dia, não é um leão por mês, não, senão um zoológico por dia. Há realmente uma cobrança maior, há realmente uma subjugação, muitas vezes, né, uma subjugação de que a mulher pode menos do que o homem, mas ali na Câmara a coisa é bem equiparada, viu? É bem equiparada. Eu percebo que, claro, que há dificuldades e depois eu quero que meus amigos deem opinião sobre isso. Mas eu me vejo, assim, muito fortalecida, eu me vejo muito valente, corajosa para enfrentar um cargo, uma função de vereadora de São Paulo. Mas você não quer ser chamada de vice-presidenta? Não, vice-presidente. Você não quer assassinar a língua? Absolutamente. Eu sigo o que eu aprendi desde a escola e que está no dicionário, vice-presidente. Né? Mas estou sendo muito bem respeitada pelo nosso presidente Donato, por toda a mesa, estão me ouvindo bastante, todos os vereadores também. Não tenho reclamação. Sei que para vencer, a luta é muito maior. Muito bom. O que você acha, Blatt? Eu acho o seguinte, a vereadora está de parabéns, ela honra a Câmara Municipal de São Paulo, né, pela sua postura, né, pela forma séria como ela vem trabalhando. A gente conhece o trabalho dela de longa data. E num país machista, né, como o Brasil, realmente as vereadoras, as deputadas, enfim, aquelas pessoas que estão hoje à frente do legislativo municipal, estaduais ou nacional, são verdadeiras heroínas, né? Porque é importante a gente ouvir a voz da mulher, né? A mulher tem muito mais bom senso. Agora eu tô gostando da fala. Começou com elogio a vereadora, mas agora ficou melhor. É verdade. Agora ficou melhor.
tem uma postura de não conflito, mas de resolução. É verdade. Não é? Que a postura do homem, pela própria natureza, né? É de acirramento, etc. E a mulher, ela sempre, né? Como a vereadora Edith Salles e tantas outras, de mostrar a sensatez, né? E não é à toa, né? Que nós nascemos de vocês. Né? Ô, Aníbal, pra melhorar a sua fala aí, você vai ter que caprichar. Eu sei, porque depois desses elogios... Eu não vou nem ter muito esforço. Assim, nenhum. Na hora de contratar, eu prefiro mulheres. É mesmo? Tem algumas atividades de maior responsabilidade, de maior acurácia, que você precisa ter uma pessoa tecnicamente muito bem preparada, que elas são muito mais atentas para isso do que, em geral, os pares homens dela. Controle. Eu tenho uma coordenadora de operação lá no escritório que ela amarra todo mundo. Ela bota a máquina para funcionar e ai de quem mexer com ela. Pode falar o nome dela. Vamos render homenagem aí que merece. Vamos Laís, ela tá em Fortaleza hoje, aproveitando... Laís, já começou o fim de semana. Então aproveita lá assistindo a gente também, que você está sendo citada aqui. Mas, em geral, são muito boas. Agora, é muito difícil, e aí é muito difícil você encontrar esse pessoal qualificado. Mulheres com elevado nível de qualificação. Na hora que a gente busca pessoal na área de TI, é muito difícil você ter mulher com formação em TI. Na área de gestão ambiental tem bastante. Na área do Dr. Blatt tem bastante. Você sabe que no mais direito de 50% dos ingressos na faculdade hoje, dos alunos, composto por mulheres. Há mais promotoras que promotores e a tendência também é que haja mais juízas que juízes. Olha só. E o tempo médio de escolaridade das mulheres é maior do que o dos homens. E são muito mais dedicadas, são muito mais empenhadas. Enfim, eu acho que nós estamos perdidos. Não é isso. Vocês estão valorizados cada vez mais e vocês estão cada vez mais felizes, tranquilos, né? Não é por terem mulheres que se dedicam e porque desde pequena, Liliane, e você, que é um dos maiores exemplos disso, todos que conhecem a Liliane Ventura sabem que mulher, né, o quanto ela lutou, quantas guerras ela já enfrentou, né, está na luta até hoje, sabe que nós fomos criados assim, é a nossa cultura, não é? A mulher desde pequena ela tem que ser mais correta, mais certinha, trabalhar mais, fazer tudo melhor, é mais cobrado. Nós somos em 6 irmãos, né? 2 homens e 4 mulheres, né? Eu me lembro que os meus irmãos, não precisava passar roupa, não precisava limpar a casa, chegava tudo pronto, né? Então, desde pequena, desde as atividades domésticas, nós mulheres somos mais exigidas, né? Hoje não temos tempo para isso, não, mas nós sabemos fazer. Isso mesmo, sabemos mandar. E sabemos mandar. Ó, deixa eu dizer aqui, o Flávio Rangel, nosso sonoplasta, está assistindo o programa? O Dr. Blatt fez uma homenagem às mulheres. O Aníbal fez uma homenagem às mulheres. Temos uma mulher digna aqui de homenagem. E o senhor não botou uma musiquinha sequer de mulher, tá bom? Meu protesto aqui no ar. O senhor está assistindo o programa hoje, seja bem-vindo ao programa. Volte amanhã. Amanhã é sábado. Pra rir você sabe, né? Pra rir você tá ligado aí, né? Vamos para outras informações. Vamos lá. Ação no ar. Notícias. Ação no ar. Notícias. Gente, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, reagiu à repercussão negativa sobre a decisão da mesa diretora da Casa de liberar o pagamento de passagens aéreas para cônjuges, né? Ou Gs parlamentares. Diante da ameaça do PSDB de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para barrar o privilégio, Cunha disse que só usa quem quiser. Ele lembrou que o benefício era liberado até 2009 e cutucou o Partido Tucano. Tem sempre que fazer uma... né? O que é, doutor Blatt? O que é? Tá com dor de cabeça? O que é isso? Assim, o que foi? Eu queria falar de coisas bacanas, eu não consigo. Mas eles precisam namorar, doutor Blatt. Que eu fico dando pancada, né? Batendo nesse pessoal, mas vou falar sinceramente, francamente, o seguinte, ó. Vai trabalhar, seu deputado, entendeu? O senhor tem condições financeiras de pegar o aviãozinho comercial, não da
da FAB, por favor. Por favor, dá ideia aí, não. E vá para o seu estado de origem. Ou então, antes de se candidatar, pense exatamente o que o senhor está querendo. A logística da coisa, logística, que eu vou para sua área muda já, com a sua família para Brasília, né? Já não tem auxílio moradia? Então muda para lá, não tem apartamento funcional? Vai morar lá no... É mais compatível, né? Então, assim, esses benefícios todos acabam desmoralizando o parlamento. E o parlamento, e eu digo isso na frente da nossa vereadora, que faz o seu trabalho de maneira sensata e digna, essas medidas, elas acabam desmoralizando o parlamento brasileiro inteiro. É verdade, e colocando todos os políticos, que eu não acho justo, na mesma dentro da mesma vala comum, como se todos fossem corruptos, como se todos fossem interesseiros, como se todos, né, estivessem apenas olhando para o próprio umbigo. Então, nessa perspectiva, eu acho importante que o parlamento, inclusive o Congresso Nacional, comece a olhar essas medidas, porque é o seguinte: vai explicar para o cara que anda 4 horas por dia no ônibus, no metrô e no trem, tá certo? Para poder trabalhar, de repente, para poder se locomover, que lá em Brasília estão dando passagem aérea para as esposas, e essas pessoas aqui de São Paulo, por exemplo, não pode sequer, né, ir até, sei lá, até Osasco, Guarulhos, não consegue fazer um passeio no final de semana, não consegue ir até a praia então, com a família. Vou falar o que eles não conseguem. Eles não conseguem namorar de tão cansados que chegam em casa, da labuta do dia a dia. Então, e os outros lá estão tudo, ó. Então, precisa assim, namorar. São medidas assim extremamente perigosas para aquilo que eu já falei anteriormente do pacientômetro. A população brasileira está chegando no pacientômetro no seu volume morto, né? É escândalo atrás de escândalo, né? A recessão econômica que está aí, não é? Seríssima. O governo fazendo tremendo ajuste, né? As pessoas não estão perdendo tudo empregos. Aumentou e falam que nada aumentou. E aí vem com uma medida dessa. Então, assim, gente, olha, 72 mil para 98 mil a verba de gabinete, que não seria nada demais se não tivesse nas entrelinhas privilégios como esse, sim ou não? É um dos parlamentos mais caros do mundo. Um resultado parlamentar americano não custa isso por gabinete e provavelmente não ganha o mesmo salário que um parlamentar brasileiro. Muito bem. Que o deputado precise visitar as suas bases. Sim, que o deputado não é tem isso que toda semana visitar as suas bases, ou cada 15 dias, tudo bem. Agora, pagar a passagem para as esposas... E para os maridos? E para os maridos? Não, sinceramente, aí outro, eu discordo plenamente. Aí já é um abuso. Para a mulher ir a Brasília com terça, quarta e quinta, porque aí na sexta ele volta para o estado com a mulher. Enfim... por favor, não. Parou, vai. Me poupe. Eu como pelo mulher, menos eu como puseram mulher... para namoradas, né? Como mulher... O que é isso, Aníbal? Você já está insinuando que não serão para as esposas, Aníbal? Que serão para as outras... Não. Para namoradas eles avisaram que não podia. Pergunta, então, quem não é casado... então não vai ter o mesmo tratamento. Então, assim, vamos parar com essa palhaçada. Parou, né? Com tanta pauta tão mais urgente para ser tratada, né, Edir? Muitas pautas muito mais urgentes na área social, na área da saúde, na educação, no transporte, não é? Que a gente vive em São Paulo, a maior cidade, 12 milhões de habitantes. Isso nós vivemos em todo o país, então todos têm as suas dificuldades. Fica agora preocupado com passagem para mulher ou para pseudo-mulher, né? É complicado. Olha aqui, ó, o nível do Cantareira manteve-se em 11,1%. Entre os demais sistemas que abastecem a Grande São Paulo, apenas o Rio Grande caiu, o Alto Tietê permaneceu estável e os demais registraram elevação. Vamos conferir o tempo e a temperatura para este final de semana que está chegando. Vamos lá? Neste sábado, uma frente fria chega ao largo do litoral do Espírito Santo e aumenta a instabilidade na região sudeste. São esperadas várias pancadas de chuva ao longo do dia e risco de chuva forte no norte de Minas Gerais. E no Espírito Santo, há alerta para temporais. A circulação dos ventos também vai deixar o céu com muitas nuvens no litoral paulista e na região metropolitana de São Paulo. Nestas áreas, a chuva acontece a qualquer hora do dia. E nas demais localidades da região ainda faz muito sol e as chuvas acontecem de forma isolada entre a tarde e a noite devido ao abafamento. A mínima prevista para São Paulo é de 19 graus e 21 graus em Belo Horizonte. A máxima prevista para Vitória é de 30 graus e 33 graus no Rio de Janeiro.
Ação no ar. Notícias. Muito bem, vamos voltar para São Paulo aqui, porque agora nós vamos tratar das questões de São Paulo, viu, vereador? Com esse caso aqui, ó, com receio de que a grave crise hídrica afete, então, a imagem do prefeito Fernando Haddad, pré-candidato à reeleição no ano que vem, a bancada petista na Câmara recuou o apoio do projeto que institui multa de R$1.000 para quem desperdiçar água. A avaliação de parlamentares da base aliada é que a prefeitura não deve ser a responsável por punir moradores, uma vez que o abastecimento é feito pelo governo estadual, sob o comando do rival político Geraldo Alckmin, do PSDB. E aí, vereador? Esse projeto de lei, ele veio para casa pelo Executivo, imputando R$1.000 de multa àqueles que estivessem lavando calçadas, lavando os carros. Foi votado em primeiro, em votação apertada. Não é? Agora, pelos jornais, eu fico sabendo que o prefeito está reavaliando ou voltando atrás. Isso eu vou saber a semana que vem de que forma que eles vão se comportar, como é que eles vão nos colocar. Porque já havia aí um apoio da nossa bancada, do PSD, um apoio para que houvesse pelo menos uma notificação para depois ter a multa, né? E aí e também esse valor da multa estaria sendo estudado. Agora, depois de lá para cá, nós não tivemos nenhuma posição mais efetiva. Pelos jornais, eu fico sabendo hoje que o prefeito Haddad se recuou e vai mandar retirar esse projeto. Vamos estudar de que forma regimental que vai ser feito isso. E aí, Vlad? Só queria fazer uma correção. Olha aqui para mim. Não é 11,2% coisíssima nenhuma. Lá vem ele. Menos 15,8% para chegar no zero. Então, ou seja, é um dado importante. A imprensa continua, inclusive esse programa, continua iludindo a população de São Paulo, porque o racionamento deve vir aí. Tá? Então, o nível do Cantareira está menos 15,8% abaixo do zero. Vai começar a contar, então, 10%, 15%, 20%, o raio que o parto. Então, essa é uma questão fundamental que a gente precisa estar O senhor acabou colocando. de jogar um balde de água fria em cima de mim. Porque não o senhor tem fez água, uma só joguei o balde. Só jogou o balde Só joguei o balde, senão vou ser multado. A pessoa que vos fala. Isso. Porque a gente fez errado e eu fiz de propósito pro senhor corrigir, porque o senhor é bom de matemática, além das letras e dos números. Não, porque é o manda seguinte, a gente precisa colocar a população em alerta máximo. Né? A água vai acabar, enfim, o período de estiagem vai chegar. Então, essa é uma questão fundamental. A questão da multa, eu acho que ela, nesse momento, não se faz tão necessária, porque é o seguinte, você passeando aqui por São Paulo, você verifica que ninguém lava a calçada, porque se você lavar a calçada, o teu vizinho vai te dar uma vassourada na cabeça, né? Se você lavar o carro na calçada, na periferia, o cidadão do lado vai admoestar. E outra coisa também, já existem multas que estão sendo aplicadas, né? Porque pela água, melhor dizer não, pela pressão da água que está chegando na sua casa, né? Então, antes deveriam multar, sabe quem? Quem? O governador do estado, o presidente da Sabesp, os dirigentes que durante anos não fizeram o planejamento necessário para que a água realmente não chegasse a esse infeliz nível, né, de tragédia, né, o desnível. Então, nessa perspectiva, acho que a multa, né, deveria ir para os governantes. Você passou por agora no Rio de Janeiro, não? Eu queria uma informação sua sobre a dengue lá. Como é que tá? Você sabe ou não? Tá braba. Tá brava, né? Tá braba. E esse período essa falsa estiagem que a gente teve em janeiro e fevereiro tá atingindo não só o Rio, o interior de São Paulo, Minas Gerais. A dengue tá se alastrando muito rápido por conta de uma estiagem falsa que a gente teve aí em janeiro e dezembro. Acumulava pouca água, o mosquito multiplicava e era bem violento. Mas quanto à água, só para lembrar, quando nós entramos em dezembro, o Cantareira estava no nível que ele se encontra hoje. Ou seja, no primeiro volume morto. Exatamente. Isso quer dizer o seguinte, que nós passamos 3 meses, choveu, recuperou, mas já passamos 2 meses consumindo, levou para 5,3 do total do Cantareira, né? Ou seja,
20% abaixo, um pouco mais de 20% abaixo do nível zero. Comprem toalhinha, comprem balde, comecem a se precaver, porque vai ser necessário fazer um grande racionamento em São Paulo. Vai ter que tirar a água do Como Pines. é que é? Compre toalhinha? Vai ter que aumentar. Que toalhinha é essa? Banho de gato. Banho de gato. É mesmo? É, lógico. Aquela umedecida, você sugere? Pelo menos se tiver um pouquinho d'água, dá uma umedecida, porque Amigo, já tô estocando faz tempo. vai ser muito sério esse você período também. de estiagem daqui até setembro, outubro, começa em abril, vai até outubro. Ele vai ser bem sério. A gente tem que torcer para continuar chovendo em março. Sabe o que é isso, em abril. vereadora? O Aníbal já sabe. Isso aí é a nossa dança da chuva, que a gente tá apelando pra índio já. Eu sou guerreiro. Minha filha, a gente já tá apelando pros índios já, pra ele mandar chover. Agora, eu acho que não votar ou não apoiar a multa não é uma questão de tratar a imagem. Na verdade, é uma imagem negativa de quem não está alertando a população com a responsabilidade do gestor público de deixar a população alerta em relação aos problemas que a gente vai enfrentar ao longo desse ano. Mas você acha que é um caminho correto multar? Eu tô com a Edi, com a vereadora. Tem que notificar e depois multar. Já vi multar primeiro. Notificar e multar é um processo, mas você precisa, todos os meios, alertar quanto ao problema. Com a palavra, doutor Blatt. Aqui no fundão aqui da classe aqui. Deixa eu fazer uma perguntinha que não quer calar. Vai multar o cara que, por exemplo, tem lá uma caixa d'água, que ele tá captando água pluvial da chuva e resolve molhar o jardim dele ou molhar a calçada. Esse cara vai ser multado também? Não, para isso, a notificação e o direito de defesa. Então, você tem que ter isso, senão... Né? Exatamente, então, a água tratada que é o problema. Então, aí que tá... Mas aí eu sei como resolver esse problema, digníssimo jurista. Como? Manda ele beber na hora. Se ele falar assim, não, isso aqui é de reaproveitamento, isso aqui... Se ele pra não ser multado, o cara bebe até... Se ele beber é porque é boa. Se ele... não podia perder essa. O Blatt tem razão. Esse processo pode criar um custo de observância para as populações, para as famílias, para os condomínios, razoável também. Muito bem, vereadora. Quer É uma situação difícil, realmente. Esse assunto está sendo debatido à exaustão na Câmara. Ontem tivemos uma audiência pública, inclusive, onde lotou o plenário da Câmara. Exatamente nessa discussão, né, se haveria multa, se não haveria multa, e já naquelas propagandas, promoções, nos avisos de como economizar, né, de como economizar água, porque muita gente tem mesmo o hábito, né? Abre a torneira para escovar o dente, deixa aberta a torneira, escova o dente e depois fecha a torneira, né? Então, melhorar esses hábitos, né? No chuveiro, não se escova dente mais no chuveiro, banho uma vez por dia, mulher lava o cabelo um dia sim, um dia não, eu lavava todo dia, um dia sim, um dia não, quer dizer, então, banho uma vez por dia também, quer dizer, eu acho que hábitos que nós temos que ter e que temos que adquirir. Agora, na Câmara, nós estamos discutindo a exaustão, estamos fazendo audiências públicas e estamos recebendo a comunidade para dar a sua opinião também. A Argentina deu resposta aí ao governo Kirchner, né? Que foi acusado, já vou tratar. Vamos falar já sobre o WhatsApp. Vai sair, vai ser proibido no Brasil? Você vai saber em detalhes depois do nosso intervalo comercial. Não saia daí. A revista Ambiente Legal é um veículo de informação com foco na sustentabilidade, política, legislação e cultura. Produzida pela Agência de Inteligência Corporativa e Ambiental, a revista contém reportagens, ensaios e artigos exclusivos escritos por jornalistas, juristas, economistas, profissionais das mais diversas áreas e segmentos. Conheça o portal ambientelegal.com.br. A qualquer hora, a lazer ou a trabalho, os encontros no Bar Moema são regados a variado cardápio de petiscos e drinks, servidos com excelência no atendimento. Com amplo espaço e vários ambientes, o lugar é opção para suas refeições, eventos e happy hour. Rua Aratãs, 801 Moema. Telefone 5096-7676. barmoema.com.br. Ação no ar. Ação no ar. Muito bem, estamos de volta com o programa Ação no Ar. Hoje a nossa nobre convidada, querida,
vereadora, primeira vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Edi Salles, viu? Muita honra. Muito obrigada. E você se lembra que quando eu fui deputada estadual por 2 mandatos, não é? E agora vereadora em 2º mandato, fizemos trabalhos diversificados. Para o estado nós conseguimos fazer bastante coisa, trouxemos o metrô para Vila Prudente, o hospital para Sapopemba, o hospital para Vila Alpina, tiramos o álcool dos tônicos infantis, não é? Tinha o biotônico Fontoura, por exemplo, tinha 9,5% de álcool, conseguimos tirar o álcool de tônicos de até 12% de álcool, não é? Que era dado para crianças em mamadeiras, não é? As mães davam bebida alcoólica, davam aperitivo para os seus filhos, achando que estavam estimulando o apetite. Né? Conseguimos tirar esse álcool, foi uma das grandes leis minhas, e que na época o Serra era ministro, ele tornou uma resolução nacional no Brasil inteiro. Hoje não há nenhum medicamento, nenhum fortificante que tenha álcool, mas como vereadora hoje, eu percebo que a atuação é mais direta, né? É aquela atuação diária, você está ali junto do morador. É o corpo a corpo, realmente é mais dinâmico, mais corrido, a cobrança é maior, porém nós temos resultados muito mais imediatos através das nossas emendas. Nós procuramos distribuir as emendas para reformar praças, para levar equipamentos para crianças, para equipamentos para idosos, para reformar CDCs, que nas comunidades mais carentes eles não podem pagar e nem tem um clube, né? Então a gente reforma CDCs e a gente vota leis realmente de interesse da cidade de São Paulo. Então eu estou muito feliz com a minha atuação na Câmara, porque e nós vejo você que tem mais resultado. Obrigada. Todos. Obrigada. Muito bem, gente. Vamos de outras informações. Mas antes o WhatsApp. Deixa eu mostrar o WhatsApp, porque tá chegando aqui, o meu celular não para de tocar. Vamos mostrar aqui o WhatsApp. Não vai ter racionamento de água nem multa. Lembra disso? Puseram a torneira no nariz do governador. O povo também. Esse povo é danado. Né? O povo isso é papaléguas? O que é isso? É o pica-pau. Pica-pau. Ah, o pica-pau. O pica-pau tem nariz, meu filho? O pica-pau tem bico. Oh. E ele não é tucano? Ah, tá bom. Oi! Você sabe que eu andei pintando o cabelo, tá afetando aqui. Acho que vamos sim. Vamos lá. Vamos mudar o WhatsApp. Vamos mudar o WhatsApp. O que tem aqui? Faz a leitura aí, gente. Que eu não tô entendendo isso aqui. É o quê? Uma roda gigante, espaçonar. Ah! Parquinho de diversões. Brasília, aqui, ó. Brasília, né? Pela coluna aqui representada. Tá faltando as esposas. Não, eu tô indo buscar agora. Tô indo, vai tomar que esse avião não saia do lugar. Vamos lá, vamos para outras informações. Vamos lá. Ação no ar. Notícias. Ação no ar. Notícias. O desembargador Raimundo Nonato Alencar, do Tribunal de Justiça do Piauí, derrubou a decisão do juiz Luiz de Moura Correia, da Central de Inquéritos da Comarca de Teresina, que pediu a suspensão do WhatsApp no Brasil. De acordo com o magistrado, o ato punitivo não é razoável porque afeta milhões de pessoas em prol de uma questão local. Agora, pergunta que não quer calar, doutor Blatt. Essa questão aqui que me deixa arrepiada. De acordo com o magistrado, o ato punitivo não é razoável porque atende a poucas pessoas. Porque, segundo a BBC Brasil, a Polícia Civil do Estado tentava, né, identificar suspeitos que usavam o aplicativo para pedofilia. Por que o senhor fez assim? Então eu vou explicar para o senhor. Por que existe grampo? Porque é uma ferramenta, né? O telefone é uma ferramenta de comunicação. Tem o grampo porque você suspeita e judicialmente você pode ir lá pedir o grampo do cidadão fazer o levantamento da vida dele. E dessas ferramentas não podem porque é a internet? Não estou entendendo nada. Vamos fazer o seguinte, então. O próximo passo, como ele não conseguiu desvendar no WhatsApp de um criminoso conversando com o outro, ele vai oficiar e determinar que sejam fechadas todas as operadoras de telefonia, né? E, obviamente, como as pessoas usam a internet e através da internet estão fazendo mensagens criminosas, ele vai oficiar também a Eletropaulo, a companhia elétrica, para também desligar todos os computadores. Né? Mas a gente não tem que colaborar não, tem com a mais, justiça? tem mais, não, tem mais. E como muitos desses bandidos usam a comunicação verbal, oral, ele vai determinar a retirada da língua das pessoas, da população, porque assim vai conseguir alcançar a sua determinação judicial. Eu queria dizer uma coisa que é fundamental. Esses atos são atos
irresponsáveis. Primeiro, porque para você obter uma interceptação telefônica, ambiental, etc., você pode fazer o seguinte: o provedor do WhatsApp ser chamado. Você pode pedir a prisão, por exemplo. Ele se negou. Mas enfim, você pode pedir a prisão daquele que negou a determinação judicial. Agora, são ferramentas de trabalho. Aqui, inclusive, no programa, Com né? certeza. Qual é o WhatsApp aqui mesmo? 98208 8000. Muito bem. Ou seja, o WhatsApp é uma ferramenta que está atrelada a um telefone. Ou seja, existem várias questões extremamente complexas que um magistrado, numa canetada só, ele não pode tentar resolver a vida. Ou resolver uma questão, ou prejudicar. Você vai falar, não, mas aqui não atendeu porque eu precisava pegar o Zé Birita com o Tio Medonho. Né? Então, por isso mesmo, toda a população brasileira vai ser penalizada. Então, isto é um absurdo, Esse tipo de comportamento, né, tem que ser vigiado pela sociedade brasileira como um todo, né? Porque o juiz, ele pode decidir sim, mas ele também tem limites. Os limites são os limites da legalidade e o que determina a Constituição Federal. Por isso que eu gosto de ouvi-lo, sabe por quê? Porque Olé porque ele é espanhol, viu, gente? O Plat é espanhol, claro, ele vai na mira e acerta. Mas o que eu aprendi agora, né, é que quem se nega representante do WhatsApp em fornecer as informações deveria ser preso. Porque alguma punição tem que ter, doutor Blat. Então meu filho tá lá sendo alvo de pedofilia. Eu sei de onde está vindo. Não vai prender Existem ninguém? várias medidas que podem ser adotadas. Agora, isso é uma brincadeira de mau gosto. É uma coisa que fala assim, vamos fechar o Google, né? Vamos fechar os provedores. Isto precisa ser visto com bastante cautela. Há atos que podem ser levados a rigor com relação aos representantes legais desses instrumentos aqui no Brasil, né? Agora, é fácil, né? É a mesma coisa também o legislador lá em Brasília achar que resolve tudo, né? Legislando, né? Ou seja, todos os problemas do Brasil serem resolvidos através de lei. Né? Agora e não é verdade, é o homem da logística. Cumprir principalmente, né? Porque fazer lei também só não adianta, né? Aníbal Vanderlei é o homem da tecnologia aqui, representando a tecnologia no nosso estúdio, no nosso Brasil. Fala, Lilia. Aníbal, tem ferramenta que possa auxiliar, ajudar, de alguma forma, sem que tenha medidas descabidas como essa aí? Na verdade, tem. Só uma coisa, se eu não me engano, o WhatsApp não tem representação no Brasil e não tem servidor no Brasil. É uma empresa que pertence ao Facebook, mas é uma entidade jurídica segregada. Pronto, mas o Facebook tem. O Facebook tem. Pronto. No entanto, em casos de crimes sexuais, pedofilia, terrorismo, tráfico de humanos, tudo isso, o Brasil, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça tem convênios com o FBI, o Departamento de Justiça americano. Existem canais de comunicação para se alcançar. E eu te garanto que nos Estados Unidos, quando tem um crime desse, imediatamente... O próprio provedor do WhatsApp ia resolver isso. Na hora ele entrega. O problema é que deve haver algum problema de comunicação ou de não conhecer os caminhos. Enfim, porque eles então eu vou te dar essa existem. informação. Eles estão sendo expulsos de alguns países onde tem o terrorismo praticado. Eles estão sendo expulsos do WhatsApp por essa razão. É por terrorismo? Contribuir para a segurança do país. Então vão ser expulsos talvez da Argentina, né? Não, da Venezuela. Aqui no Brasil pode ser até... Tem um caso conhecido que era o BlackBerry. O BBM ele não é facilmente grampeável. E alguns países na China, na Arábia Saudita, países um pouco mais democráticos, né? Na Venezuela também. Você bloqueia no IP a entrada, você não deixa entrar na rede de internet do país. Quer dizer, não precisava ir na telefônica, existe um órgão central que controla a entrada nos provedores brasileiros, você pode bloquear. E todos esses países fizeram acordos com o BlackBerry para troca de informações no caso de terrorismo, de pedofilia e tal. O mesmo caso. Isso existe em qualquer lugar do mundo. Agora, tem que utilizar os mecanismos legais. Não é isso que ele fez de notificar... É uma canetada. É uma canetada e isso não existe. Enfim...
Muito bem. Quer comentar, vereador? Uso de poder literalmente, né? Com certeza. E é ruim pra imagem do WhatsApp. Pro WhatsApp é uma ruim imagem pro judiciário, né? Não, pro WhatsApp. Eles vão aprender o WhatsApp pro juiz andar de Cayenne, é isso, né? Então, Quem come é doutor Blatt? Pelo amor de Deus, tá impossível hoje esse doutor Blatt? Não, Porque eu é concordo sexta-feira? contigo, Tá mas cansado? Pro próprio WhatsApp, ele não quer ser reconhecido como um mecanismo de troca de mensagem Claro entre que não, pedófilos. claro que Então não. ele tem todo interesse em evitar isso. Não é? É só procurar os caras. O que eu espero, o que eu entendo, Blatt, de verdade, Aníbal e também a nossa querida Edir Salles, é que todo mundo tem que contribuir para elucidar crime. Esse, meu ponto de partida é esse. Né? Agora você tem razão. Se foi notificado o órgão ou a instituição, ou tem alguém que tem que representá-lo, né? Agora, ou a empresa. Isso traz um outro problema, que é como vai ser regulada a internet. É uma questão que nós não conseguimos resolver ainda no Brasil. Mas aí a gente precisa tomar um cuidado danado. E tal, aí é um problema, porque ou fica um cadeado gordo em cima, ou fica a censura aos meios de internet são extremamente reprováveis. Eu acho o seguinte... Concordo. Quando você, por exemplo, fala mal de alguém, eu falo mal de alguém, a pessoa então vai até a justiça e entra com uma ação de calúnia, etc., civil, criminalmente, resolveu. Só que é o seguinte, na internet fica perpetuado, né? Ou seja, a pessoa está com a sua reputação manchada eternamente. Então essas questões precisam ser realmente resolvidas, né? Aliás, tem que ter muito cuidado com o que publica, né, vereadora? Muito cuidado com o que publica. Os perfis. Exatamente, porque aquilo que ele falou, o Dr. Blas, muito conhecedor do assunto e de vários outros assuntos, ele bem disse, é muito sério isso. Depois que foi perpetuado uma notícia lá, você entra com ação, você ganha ação, não importa, mas ficou perpetuado já. Não é? Ninguém tira. É como quando a gente estuda em direito, você jogado lá do 10º andar um travesseiro cheio de penas, não é? E depois querer recolher pena por pena. É a mesma coisa, né? Então realmente é muito sério, tem que se usar de uma forma muito saudável, salutar, e na nossa rede social, quando entra alguém com algum papo, alguma situação, algum papo queijo, né? Que realmente não vai render nada, a primeira coisa que a gente faz é tirar, é excluir. 3 minutos para terminar, mas antes eu preciso registrar aqui que eu vou aproveitar a oportunidade para a participação do Dr. Blatt, porque ele é promotor de justiça, em relação àquele caso lá, o juiz argentino Daniel Rafecas rejeitou, gente, a denúncia apresentada pelo falecido promotor Alberto Nisman contra a presidente Cristina Kirchner. Você lembra? Acusada aí de acobertar ex-governantes iranianos por um atentado antissemita realizado em 1994 na cidade de Buenos Aires. Buenos Aires, querido. Eu tô falando de coisa triste, eu tava falando de querido, daqui a pouco vai falar da carne de Buenos Aires, vai falar do tango de Buenos Aires. Lá não vira pizza, né? Vira um bom tango, né? Ou vira defunto, né? Bom, porque olha isso. O problema é o seguinte, essa acusação, como foi feita por outro promotor, eu não sei até que ponto esse outro promotor teve acesso a todas as provas que o Nisman produziu, né? E eu também não sei qual que é o comprometimento do judiciário, porque dizem as más línguas que em alguns países os ministros dos tribunais superiores, né, são escolhidos normalmente ou têm uma influência direta do poder executivo, né? Salvo o melhor juízo, acho que tem no Brasil o Supremo Tribunal Federal, os ministros são escolhidos a dedo, né? E tem um que está... O Joaquim Barbosa saiu, a Dilma ainda não escolheu. Então, enfim, nessa perspectiva, eu não sei se foi um julgamento político, né, ou se foi um julgamento técnico, né? Aliás, o morto, né, que poderia explicar. Muito bem, vamos de on e off, 30 segundos para dizer o que está bom e ruim aí no nosso país, na nossa cidade, no nosso dia a dia. Vamos lá. Tudo que está in ou out. In ou out, fica aqui comigo, porque você vai dar esse depoimento também, minha querida Edir. Vamos começar por você, Aníbal. O que tá in, o que tá out? Bom, então eu vou tirar o on o in do Blatt. O meu in hoje vai pro Janot, que finalmente se manifestou, foi cuidadoso na elaboração da denúncia e está levando na próxima terça-feira para o Supremo a denúncia em relação aos políticos, que eu acho que devem ser os mais condenados, porque eles feriram a confiança do eleitor. Muito bem. Não só as imagens, mas a confiança do eleitor. Tá terminando o programa, passou muito rápido. Vamos lá, Vou falar rápido que nem a Porsche Cayenne.
né? Ou seja, eu gostei muito da decisão, obviamente, da justiça brasileira com relação a esse juiz federal que foi afastado dos casos do Eike Batista. Não tinha outra alternativa, esse é meu win. Muito bem, o meu win vai para a vereadora Edir Salles, que está aqui conosco, nossa convidada de honra do programa de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, quero mandar um abraço a todos aí. E a nossa rede social, vereadora Edir Salles, entrem, compartilhem, conversem com a gente o tempo todo. E o meu win vai pela dignidade, pela ética, seriedade. Vamos abraçar essa causa, gente. O Brasil tem conserto ainda. Opa, se tem! Nós estamos juntos aqui. Lembrando que esse programa fica à sua disposição pela tvexito.com.br. Você pode a qualquer momento acionar lá, clicar. Nós temos nosso aplicativo e, claro, pular na sua tela os comentários do Blat, Aníbal Vanderlei e da nossa vereadora Edir Salles. Muito obrigada pelo carinho, pela participação. Um excelente fim de semana. Segunda-feira tem mais. Tchau. Obrigada.